E aí, galera, tudo bacana? Que bom! Aqui é o professor Juscelino Aquino, professor de literatura, retomando o nosso estudo aqui do curso Replay. E aí, vamos lá! Olha só, retomando o raciocínio de aulas pretéritas, nós estamos estudando o modernismo. Em que fase, professor? A segunda fase do modernismo. Em que circunstância dessa segunda fase? A prosa. Nas aulas anteriores, vimos o modernismo e como ele se apresentou no Brasil de forma altamente radical, se opondo à estética anterior, chamada parnasianismo, e toda uma paralisia artística que tinha no Brasil. Nós tínhamos uma poesia em voga no final do século XIX e início do século XX, a poesia parnasiana e a poesia simbolista, que em nada tratavam do seu contexto. Uma poesia que era inerte e infensa a todo o conjugado de acontecidos do final do século XIX. O Brasil passou por grandes transformações. Daí dissemos em aulas anteriores que o modernismo surgiu no Brasil justamente chutando a porta. O modernismo então trouxe um posicionamento radical. Esse posicionamento, que perdurou até 1930, teve que ser abandonado, porque agora, do intervalo de tempo entre 30 e 1945, período em que estudaremos agora a segunda fase, teremos uma circunstância nacional e internacional muito difícil. O Brasil passava, então, nesse intervalo de tempo, entre 30 e 45, pela Era Vargas e o endurecimento em 37 com o chamado Estado Novo. O mundo vivia a Segunda Guerra Mundial. Por óbvio, esse clima dilacerante, beligerante, esse clima causticante exigia um poeta muito mais participativo, que interagisse com o seu momento, com o seu tempo, que fosse crítico da sua realidade e indignado com as injustiças desse tempo. Em aula anterior, estudamos uma autora chamada Raquel de Queiroz, que produziu obras fantásticas e foi por nós trabalhado aqui no nosso curso o livro O 15. Na aula de hoje, daremos continuidade a esse conteúdo da segunda fase com os autores da prosa. Hoje, na aula de hoje, nós vamos estudar um dos mais brilhantes autores desse momento, que é Jorge Amado. Isso mesmo. Jorge Amado nasce no início do século XX. Ele é contemporâneo de outros tantos nomes que fizeram esse segundo momento, tanto em prosa quanto em versos. Contemporâneo aí, por exemplo, a Vinícius de Moraes. Jorge Amado é um romancista que, assim como Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, José Américo de Almeida, Érico Veríssimo, José Lins do Rego, esses nomes compõem o que temos de melhor nessa prosa modernista. E Jorge teve seu nome catapultado. Colaboraram com a obra do Jorge o cinema, a televisão, a novela, e levou o Jorge a se tornar o brasileiro mais conhecido internacionalmente, né? Durante muito tempo foi Jorge Amado. Trabalharemos então Jorge Amado e o seu regionalismo. Como compreender, professor, esse baiano, Jorge Amado? Jorge Amado tem uma produção vastíssima que talvez o que de Jorge herdou da primeira fase ainda do modernismo foi esse falar coloquial. Jorge tinha uma acessibilidade muito grande com sua linguagem. Toda vez que se pensa na Bahia em um aspecto cultural, é difícil encontrar um que Jorge não explorou. Jorge trabalhou, por exemplo, a boemia, a beleza da mulher negra em Gabriela Cravo e Canela, os ambientes populares, os bares, os baixos meretrícios, como em livros como A Morte e a Morte, de Quincas Berro d'Água, a boemia nos Pastores da Noite. Jorge Amado trabalhou as religiões de matrizes africanas, Jorge trabalhou a culinária, o coronelismo e aspectos múltiplos da Bahia. Olha aí como Jorge Amado se manifesta. Não escrevi meu primeiro livro pensando em ficar famoso. Escrevi pela necessidade de expressar o que sentia. Jorge, então, tem uma lista de obras que talvez você já tenha, pelo menos de oitiva, conhecido, né? Vamos a uma lista dele aí, de obras de Jorge Amado. Jorge Amado é conhecido aí por obras, é claro que não caberia no slide ou em vários slides, tudo que Jorge produziu. Trouxemos alguns nomes de obras, né, para ilustrar sua produção. Um deles aí é o livro Cacau. Jorge fala sobre a região do Recôncavo Baiano, ilustrando, por exemplo, toda aquela economia em torno, claro, através de ficção, em torno daquela economia, de como é a plantação, de como é a cultura do cacau, de todo o poder político gerado por ele. Jorge fez denúncias sociais em livros como Capitães da Areia, que a gente vai já falar um pouco mais detalhadamente. Retratou a beleza negra em Gabriela Cravo e Canela, trouxe questões místicas, esotéricas em Dona Flor e seus dois maridos. Jorge, em Tenda dos Milagres e Tieta do Agreste, aborda outros aspectos tantos da Bahia.
Escolhemos duas obras de Jorge Amado para tentar dar uma noção de como Jorge coaduna com todos os outros autores do seu tempo, né? Vamos a ela então. O livro Capitães da Areia. A problemática de Jorge é a denúncia, por exemplo, de abandono de meninos de rua. No livro Capitães da Areia, nós temos, por exemplo, o Pedro Bala, protagonista, um dos protagonistas da nossa história. Um garoto de rua que, junto com Dora, compõe outros personagens e retrata a dureza do abandono de uma realidade social gravíssima e tão cara e comum em várias partes do Brasil. Jorge, já nos anos 30 e 40, fazia denúncias em trabalhos como em Capitães da Areia, denunciando meninos de rua, né? Denunciando como eram as condições sociais de seu tempo. Em sua atuação literária, apresentou duas facetas distintas. Primeiramente, de claro cunho social e político, que podem ser vistas como obras como O País do Carnaval, Cacau, Suor, Jubiabá e Capitães da Areia, né? Capitães da Areia e Os Subterrâneos da Liberdade, entre outros trabalhos, né? Entre outros trabalhos. Jorge Amado, então, dentro da sua produção, ficou conhecido também por livros como Gabriela, Cravo e Canela, né? Nós temos trabalhos como uma Gabriela que retrata a segunda mulher negra bonita da literatura brasileira. Jorge ficou famoso em cinema, em novela, em obras como Dona Flor e seus dois maridos, né? Outra divisão do trabalho do Jorge temos aqui. Já em obras como Gabriela, Cravo e Canela, Dona Flor e seus dois maridos, Tenda dos Milagres, Teresa Batista Cansada de Guerra, a Tieta do Agreste, pode-se ver um aspecto mais regionalista, segundo a opinião do professor crítico e historiador de literatura brasileira, Alfredo Bose. Na obra, por exemplo, Dona Flor e seus dois maridos, Jorge traz uma personagem que, pelo nome, já fala da delicadeza dela. Delicada é a personagem Flor, casada com um dos mais ordinários personagens de Jorge Amado, o Vadinho. Vadinho morre justamente numa segunda-feira de carnaval. E Flor, que era casada com esse cretino, o Vadinho tomava dinheiro da Flor, batia na Flor, paquerava as amigas dela, era um vagabundo. Mas era bom de cama. Vadinho era muito bom de cama. O que é que acontece? Morre na segunda-feira de carnaval. A Flor coloca luto fechado. E começa, depois de algum tempo, ela tira o luto fechado, tira as alianças que usava, as duas, simbolizando o luto da perda do marido, e ela começa a ser paquerada pelo boticário, o farmacêutico. O farmacêutico seria uma espécie de homem sonhado. Abria a porta do carro, aquele que manda flores, faz serenata, delicado, educado, apaixonado pela flor. Só que o farmacêutico tinha certo... Faltava no farmacêutico algo que sobrava no Vadinho, se é que você me entende. E a Flor, então, a alma do finado volta para atormentar a pobre da Flor, que no primeiro momento fica dividida, né? Em trair ou não o marido vivo com a alma do defunto. Uma comédia do Jorge Amado em que ele nos apresenta vários aspectos burlescos, né? Jorge Amado, que tem uma biografia e uma produção vastíssima, retrato da cultura nacional. Professor, por que ele é chamado de regionalista? Jorge Amado, assim como outros, um autor nordestino, como Graciliano Ramos, como Raquel de Queiroz, como Lins do Rego, como José Américo de Almeida, como tantos outros, retratou a paisagem geofísica, nesse caso, urbana da Bahia. Conhecido autor, Jorge Amado, esse foi o nosso autor de hoje, galera. Esse nosso curso Replay vai trazer para você os principais autores da segunda fase do modernismo. Esse era o nosso recado. Um abraço, sucesso, fica conosco, né?